É muito legal. Então vamos lá. Aí tem os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou... aí começam as descendências, tá? Começam todas as descendências, e aí vai. Aí vem o nascimento, nós vamos ler isso aqui, vocês já leram, tal, então vocês aí de casa também tem que ler Gênesis de 1 a 4, Gênesis 5, enfim, agora continue a leitura. O nascimento de Sete. Novamente Adão, novamente quando, né? Vai se saber. Teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Naquela época começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí começa, no capítulo 5, a descendência de Adão. De Adão. Vamos lá. Esse é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Né? Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalael. Depois que gerou Malalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 910 e morreu. Olha quanto tempo. Aos 65, Malalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. E viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O único aqui que é citado que andou com Deus. O único. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou filhos e filhas e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou filhos e filhas e viveu ao todo 777 anos. Morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então, essa descendência toda de Caim. Olha só, né? É uma descendência que vem de Caim. Essa é do 7 ou a de 7, não é, né? A de 7? Deixa eu ver. Então, mas a gente começou a ler lá de Caim, né? Que é a descendência de Adão e tudo que vem, descendência de Caim, Sete, enfim, é a descendência toda de Adão. Então, olha só, né? Aí vamos parar para pensar e refletir um pouco.
Nós somos filhos de quem? No meu mãe e do meu pai. Então, nós somos a descendência, todos nós, né? De Adão e Eva. Ah, então não, depois veio Noé, então continua lá a primeira descendência de Adão e Eva. Então nós somos, como a gente fala, nós somos realmente filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Criados por Deus. A imagem e semelhança. Lembram da aula passada? Imagem e semelhança. Imagem. Como que era a imagem de Adão e Eva? Era um ser de luz. E Deus era quem? Era a sabedoria que pairava sobre a escuridão e que deu a luz, enfim. E era um ser de luz. A primeira luz do mundo não foi o sol. A primeira luz foi a luz de Deus. Ok? Então, era um ser de luz. Nós, seres de luz. Aí, com a queda, né? Carne e osso. E aí começou toda a descendência, começou toda a humanidade através de Adão e Eva. Então não tem sentido, se a gente parar para pensar e pensar racionalmente, não tem sentido toda essa briga, né? Mas, porém, contudo, todavia, quem também estava aqui, o nosso amigo não. Amigo não. Né? Na verdade, a maldade que também, desde do paraíso, né, acometeu a Eva, na verdade. E aí, então, aqui é a maldade. Imperando a primeira maldade, vamos dizer assim, né, que era o quê? A inveja. Né? A inveja. A desobediência, mas a inveja, como é que a gente pode chamar quando incita, né, o outro a fazer o mal? Que foi o que a serpente fez com manipulação. Né, a manipulação. Vai ser como Deus, né? Assim, mas já era! Ele queria ser, né? Mas já era! Mas eles já eram! Já era, mas o que é que queria saber? Na verdade, assim, vocês vão entender o que é o bem e o mal. Sim, acho que colocou aquela... A curiosidade, né? Astuta, então chamam, né? O diabo é astuto. Ele não foi lá, a serpente não foi lá e pegou do fruto, né? Do fruto falou, come. Ela incitou. Sim. Né? Ela gerou curiosidade. Em quem? Na mulher. Né? Como é que é feito hoje? Vamos pensar. Né? Como é que é feito hoje com os adolescentes, enfim, com as pessoas que entram no mundo da droga? É por quê? Pela curiosidade. Experimenta aí. Pô, eu queria saber como é. Precisa saber, se sabe que a consequência, sabe o resultado. Por que tem que experimentar? Então, Eva sabia do resultado. Se você comer, você vai morrer. Aí o que o amigo fala com o outro? Não, cara, é só um barato. Não vai dar nada. Aí o cara toma overdose e morre. É ou não é? Então, o que aconteceu lá? A história se repete de outras maneiras, percebe? Porque é sempre a mesma coisa, gira em torno da mesma coisa, dessa questão da maldade. A história está sempre se repetindo. Mas ela está. Tipo assim, essa pessoa vai parar na polícia e fala assim, ele provou porque ele quis. Eu não coloquei na boca dele. Isso, a serpente não colocou o fruto na boca dela. Mas o despertar da curiosidade, sabendo do que ele não podia, é aí aonde o ser humano cai. Eu acho que quando Deus fala já para o homem, você pode tocar em tudo, menos nessa, pronto, aquela virou, já aquilo já aguça. Por que eu não posso, né? Por que eu não posso? Já pôs ali. Aí veio a serpente, né?
aqui não vai dar nada. Na verdade, ele não quer que você seja igual a ele. Isso, imagina se tocar. Mas já era. Não, e prova Já era igual. Prova que não tá satisfeito com nada. Dá tanta coisa pra fazer, pra Isso. curtir, pra comer. Mas o 1%, eu quero aquele 1%. É complicadinho. Sim. Bem complicado. Por quê? Porque e a história se repete. E ela se repete, e é isso a beleza da gente estudar a história da humanidade através das escrituras sagradas, justamente por conta disso. A gente entender que há 6.000 anos atrás que está se repetindo agora. Porque só o tempo mudou a forma de viver, não. Percebe? O homem, o tempo todo que nós vamos estar aqui estudando, o tempo todo, Deus tem alertado, Deus tem falado, Deus tem conduzido o povo para o melhor, mas cai na fraqueza. Alguém já assistiu aqui o filme Advogado do Diabo? Se não assistiram, assistam. O Advogado do Diabo é um filme antigo, já tem uns 20 anos. Al Pacino, acho que é Al Pacino. E é fantástico esse filme. É fantástico e conta essa história, né? Essa história, conta essa história. Né? Aí no final, o final é fantástico, né? O cara se consertou, aí por vaidade. Né? O homem se deixa levar pela vaidade. Né? Então, e é isso. Quando você percebe lá na frente que não é isso. A gente corre, para no final não levar nada. Daqui a gente não leva nada. E a gente esquece o principal, de viver. Né? Aí a gente tem doenças, depressão, tristeza, perde amigos, perde famílias, se desfaz tudo. Por quê? Vaidades. Eu tô certo, o outro tá errado, eu tô certo, o outro tá errado, a culpa é sua. Não, para. Cabo de guerra. É um cabo de guerra. Por quê? Vaidades. Ah, você tem mais, eu tenho menos, você, né? A inveja. Isso vem de lá. Quando a gente consegue absorver isso, quando a gente consegue entender isso, começa a mudar a forma de pensar e você começa a amadurecer aí sim, amadurecer no espírito. E as coisas deixa pra lá. Eu falo, deixa pra lá, que ainda não está maduro para poder entender. E quando a gente entende, quando a gente conhece, quando a gente passa, né, a ter esse entendimento, é isso que a gente tem que transmitir. Né? Por isso que Jesus andou com os discípulos, para ensinar e ter um entendimento, para poder passar esse entendimento. Porque também tudo gira em torno de uma coisa só, de servirmos uns aos outros. Né? Ok? Ok? Perguntas? Não? Será que Deus vai embora? Novo Papai Noel. Você tem barba? Eu não sei. Então vamos lá. E aí, ó, olha só. Aí o tempo, né? A história já passa lá para a Arca de Noé. Vamos ver em que pé está a história da humanidade. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Depois de Enoque, quem que andou com Deus? Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ou seja, o que acontece? Perdeu-se, na verdade, a essência de Deus, né? Quantos anos se passaram aqui, né? 1000,
2000, vamos aqui, né? Olha, essas pessoas viveram tanto tempo. E vai se perder, e a história toda vai contando isso. Assim, a história toda vai, né, vai contando, nós vamos ver aqui os personagens bíblicos, né, Noé é um dos personagens bíblicos, que assim, a história toda vai contando isso. Passa um período, assim, o povo se esqueceu de Deus. E o povo se esquece de Deus. É tudo errado. A terra está corrompida, né? Mas sempre tem um, dois, alguém que ainda lembra de Deus. Porque alguém falou, alguém contou, ele não viveu, mas assim, alguém contou, alguém falou que existe um Deus que criou tudo e que não fomos criados imagem e semelhança e que Deus fez isso, fez aquilo e que tal pessoa se corrompeu e que outro não sei. Então, essa pessoa, né, ou algumas pessoas vêm trazendo isso. E Noé, então, tinha isso, ok? Então, ele andava com Deus. Ao ver como a terra se... Nessa época aí ele era o único da terra, então, porque se teve a inundação. Não, ainda não. Nós estamos aqui no Noé. Não, sim, mas... Então, ele e os filhos e as noras. Não, eu digo, ele era o único da terra, tipo... Que acreditava em Deus. Que tem em relato bíblico, sim. Né? Eu acho que os animais acreditavam. Porque foi... que a arca estava cheia deles. As cobras foram também. Não, eu digo assim, era 7 casais, né, que assim... Enfim, vamos lá, né? Capítulo 12. Ao ver que a terra se corromperam, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimentos, revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal, e a você, para que sejam conservados vivos. E armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Bom, vamos lá, né? Aí os filmes fictícios, assim, falam, fez a arca e os animais começaram a chegar. Será que foi assim? Para ir buscar, né? Então, olha, assim, foram 130 anos para fazer a arca. Então, mas e para chegar, né? E para buscar esses animais todos, né? Será que estava todo mundo ali? Não, né? Teve um trabalho do caramba, vocês não acham? Mas o que seriam os animais impuros, de espécie impura? Porcos, aqueles que ele fala para não comer, né? Na verdade, assim, animais puros são animais que não procriaram. E animais impuros são animais que já procriaram. Eu achei que fosse por conta da alimentação. Não.
Bom, e aí vamos lá. Acontece o dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Vieram a Noé entrar na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Olha que interessante. As comportas do céu se abriram. Vamos voltar lá na criação, né? Que era tudo água. E os oceanos, assim, era embaixo e em cima. Né? E o que são hoje, na verdade, né? As nuvens, nada mais são do que as águas de baixo, né? Que se fazem águas em cima, né? E então as comportas do céu se abriram, né? Assim, toda a chuva, toda a água do oceano, vamos dizer assim, começaram a descer sobre a terra. E começou então a inundar tudo. E não chovia, né, gente? Na terra. Então, você imagina, ninguém via chuva e de repente, o que é aquilo? Bom, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas. Então, a barata voadora estava aqui também. Isso daí podia ter deixado fora, né? Ela pegou carona. Não é não? Todas as aves e todos os outros animais que voam. Os insetos todos. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Então imagina, qual que é a montanha mais alta hoje? Everest. O Everest. Imagina mais 7 metros acima do Everest. Né? Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O pessoal fala assim, então, deu 40 dias, 40 não baixaram as águas. Não. As águas prevaleceram 150 dias. E aí? Então Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais, rebanhos domésticos que estavam com ele, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. De novo, ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Ok? Presta atenção. E no 17º dia, dia 17, tá? Do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat.
Então não foi assim, 150 dias as águas baixaram, a arca continuou, entende? As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície. E por isso voltou para a arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. Com quantos anos Noé entrou na arca? 600 anos. Com quantos anos aqui Noé abre a arca? 601. Ou seja, eles ficaram na arca 1 ano. Né? Noé, então, secaram as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Presta atenção, tá vendo? Aqui, ó o que Deus fala: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Ok? Não fala, criança é pura. Não. Inocente. E por que não é? Porque nós vamos ver, na verdade, lá no cristianismo, né, quando a gente começar no Novo Testamento, o segundo Adão, que é Jesus. Né? Quando acontece essa questão da queda do homem, toda a criação nasce, nós nascemos, assim como foi Caim, Abel, Sete, toda a criação nasce, né, com a humanidade adâmica. Por quê? Com essa humanidade corrompida. Desobedecer. Corrompida. Com maldade. Quando a pessoa é corrompida é porque a pessoa tem maldade. Ok? Então, nós já nascemos assim. Precisa nascer de novo. Continua com a maldade. Não acho que não vai resolver. Não, eu entendi. Sim. Assim, o nascer de novo, assim, você continua com a maldade. O nascer de novo significa eu domino Sim. sobre a maldade. Assim. Não que virou um Né? Não. Mas você domina. Né? Você aprende a dominar sobre a maldade. Então, vamos pegar um exemplo, né? A Leda tem criança pequena. Então, mas tá lá, a criancinha nunca saiu, foi pra escolinha, nunca teve amiguinhos dentro de casa, só assiste TV Cultura, né? Só ouve Bach, Beethoven,
fala assim, mas de onde saiu isso? Que a gente não fala um palavrão aqui dentro de casa. A gente não briga. Ele não vê briga, nem na TV, nem em lugar nenhum. Não tem celular, não tem nada. Tá isoladaço, tá numa redoma. E de repente apronta faz uma maldade que ninguém ensinou. Da onde vem isso? Vem da humanidade adâmica. Eu falo, o que é a conversão, né? A conversão é isso. É aprender a dominar o mal. Na verdade, a conversão é você sair da humanidade adâmica, e isso não é assim. É sair da humanidade adâmica para ter a humanidade crística, de Cristo. Isso é um processo. É um processo. Não é assim, como diz as religiões, principalmente a evangélica que tem isso, vai lá, aceita Jesus. Não. O que é aceitar Jesus, né? O que é aceitar Jesus, né? É viver como Ele. Né? Então, não é que você saiu, você já virou nada disso. Eles são bons no culto, né? Então, é um processo. É um processo de conhecimento, é um processo de mudança de caráter, vamos dizer assim, né? Porque você começa a se moldar de novo. É como diz, né? Assim, Jesus é o oleiro, eu sou o barro, ele tem que quebrar o vaso de novo e fazer de novo. Esse é o processo. Cristo vive em mim, né? Então, olha o que ele diz aqui, nós estamos em Gênesis 8. Né? Então, por que a humanidade, assim, desde a infância, já nasce mal, com maldade, né? Não é que a pessoa nasce mal, já tem a maldade implícita nela, porque ela nasce com a humanidade adâmica. E por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. E a nossa geração que a gente gera também é filho de Adão e Eva. Não tem para onde correr, ok? A genética está presente. Eu vejo isso pelo meu irmãozinho pequenininho. 2 aninhos, acho que já... Não é isso? É isso. Tanto que, né? até lendo alguns filósofos assim, eu vejo que eles foram mudando, né, o pensamento ao decorrer do tempo. Antigamente se acreditava, não, o homem nasce bom e é corrompido. Não, O homem já nasce corrompido para se tornar bom. Exato. O homem nasce corrompido para se tornar bom. Ou não? Ou melhor. Eu já não sou Né? do sofá. Ou não. Deixa eu jogar videogame. Você tá no pior, né? Achavam que eu tinha fugido, eu tava E aí é onde entra o livre-arbítrio. Porque nem Jesus obrigou ninguém a seguir. E nem Deus. Você escolheu. Você sabia que não era para fazer. Mas você escolheu. E aí tem consequência. Toda escolha, ou para o bem ou para o mal, ela vai ter consequência, positiva ou negativa. Não tem para onde fugir. E se tem uma coisa que está aí, né, nós vamos ver, né? Aquilo que o homem semeia é o que ele colhe. Então, aquilo que você planta, você colhe. E se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você plantar milho, você vai colher milho. Plantar trigo, você vai colher trigo. Isso não vai mudar. Então, se você planta maldade, você vai colher maldade. E aí, depende do que é. Às vezes a pessoa fala, pô, o cara fez uma maldade lá, não sei o quê. Pô, o cara tá aí vivendo a vida de boa. Não se engane. Porque, vamos fazer algumas analogias. A macieira pede maçã, para poder dar a primeira maçã, demora 20 anos. 20 anos. Para você poder colher a primeira maçã. Depois, ela vai dando todo ano. Mas para ela dar a primeira, ela tem que ser muito bem cultivada. Mas você vai colher a maçã. Se você queria a pêssego, você dançou. Maçã. Você plantou maçã. Certo? Então, se você plantou maldade, está ainda lá na frente, a gente tem exemplos. A gente tem exemplos.
né? Vamos pegar, político, gente que fez muita maldade. Chega no fim da vida e fala, pô, o cara fez tanta coisa, tinha tanta... Morreu na míngua, todo mundo largou, sei lá, alguma coisa aconteceu. Porque não passem por mim. Mas Deus toda hora vai dando a oportunidade. Como Ele fez com Adão, como Ele fez com Eva, como Ele fez com Caim, como Ele vai, na história que nós vamos ver, como Ele vai fazendo, Ele vai dando a oportunidade. Então, por que você fez isso? E que oportunidade é essa nossa agora? Eu confesso. Né? De, poxa, pratiquei o mal, vai pedir perdão. Mas qual é a dificuldade do humano hoje? É o quê? Perdoar. Perdoar. Se arrepender. Né? Como é que o povo fala? Não perdoa, não. Quem perdoa é Deus. Isso. Nossa, direto pro chefe. Né? Assume aí. Não é, né? Porque esse é a nossa tarefa aqui. Aprender a perdoar. Porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Olha o que Jesus diz na cruz. Senhor Deus, Pai, os perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente amadurece, entende, a gente perdoa. É que as pessoas confundem a questão do perdão. E nós vamos fazer aqui, né, um parênteses dentro do curso e tal, e a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Eu gostaria que vocês trouxessem, inclusive, eu gostaria de saber sobre perdão, sobre dízimo, sobre Santa Ceia, sobre Natal, sei lá, sobre Páscoa. Por quê? Porque são parênteses que a gente faz aqui, sobre o Salmo tal, tá? Pra gente poder estar, né? Você tinha comentado, né? Nós tínhamos falado na aula passada aqui sobre o trecho do Salmo 23, né? Que a tradução está errada. Né? A tradução está errada. Vamos lá abrir o Salmo 23. O que são os salmos? Os salmos são cânticos, tá? Isso aqui é cantado, era cantado, né? São poesias cantadas por Davi, né? Por Salomão, enfim, salmos. 23. É um salmo que Davi faz. Então o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bom, quem tem aí o Almeida Cogida, tal, o Senhor é meu pastor, não me faltará, né? Na verdade, a tradução correta dessa primeira, porque assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mamãe, me falta nada. Vai, cadê? Tá faltando um negócio aqui pra mim. Foi o Senhor que falou que não vai faltar nada. E a tradução não é. A tradução correta é: o Senhor é meu pastor e Ele não me deixará faltar. Ele não me faltará. Por quê? Como que Davi faz esse salmo? Nós vamos ver lá na história de Davi, que Davi... E aí ele vai relatando, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele estava para passar nesse vale, isso é real. Ele estava com a tropa, precisava passar de um lado para o outro, e existia um vale que eles chamavam Vale da Sombra da Morte. Por quê? Porque não batia sol, era escuro, e a tropa inimiga ficava escondida ali.
Então, quando passava, né, a outra tropa, eles armavam, né? Então, eles estavam ali à espreita, esperando passar para poder atacar, e geralmente venciam. Então, Davi faz esse salmo, esse cântico a Deus, e diz, né, prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, né, prepara esse caminho que eu vou passar por ali, né, e unge a minha cabeça com óleo, porque os reis, né, as pessoas que eram honradas, eram ungidas com óleo na cabeça. Porque o meu cálice vai transbordar, ou seja, eu vou ganhar guerra se o Senhor estiver comigo. E foi isso que aconteceu. Né? Davi então passa por ali, assim, Deus dá estratégia para ele, na verdade, ele passa, vence as tropas dos filisteus e atravessa o vale da sombra da morte. Tá? Então a gente precisa também assim, entender as traduções. Por quê? Porque a gente vai lendo coisas, né, e vai jogando toda a responsabilidade em cima de Deus. E a responsabilidade de toda a vida é nossa. Ok? Deus está conosco. Ele não faz por nós. Ele dá estratégias. Quando você pede, quando você ora, quando você está ali, ele dá estratégias. Mas ele não faz. Porque a escolha é sua.